Lucas capítulo 9, Lucas 9, versículo 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. As suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e quem? Elias. Apareceram em um glorioso esplendor, corpo glorificado, e falavam sobre a partida de Jesus que estava para cumprir em Jerusalém. Somente daqui, feche seus olhos. Senhor, vem, ó Deus, teu Espírito, e fale aos corações de cada um que está nesse lugar. Vem com teu fogo, vem com a tua glória e nos enche nesse lugar, eu te peço. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Poder sentar, irmãos. Nós estamos numa escalada durante esse ano de 2019. Deus colocou algo em meu coração para tratar não mais com palavras de ânimo, palavras triunfantes, palavras somos mais do que vencedores, tal. Mas Deus colocou algo em meu coração para nós tratarmos dos nossos, para nós tratarmos dos queridos de Jesus, para nós cuidarmos uns dos outros, para nós deixarmos a questão de ser um para ser todo, o todo, deixar de ser o singular para ser o coletivo, cuidar um do outro, botar em prática a palavra de Deus que nos diz que nós devemos, não é apenas um pedido qualquer, é uma ordem. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, o maior mandamento, você conhece, amar a Deus sobre todas as coisas, e junto a esse mandamento, o Senhor coloca um outro mandamento que é esse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. E nós estamos falando sobre esse contexto, sobre o pano de fundo aí, ou com o pano de fundo de Elias, o homem que cuidava de pessoas. Intitulamos essa série como Cuidado para Cuidar, Tratado para Tratar. E de repente você me pergunta, né? Você pode fazer a pergunta: pastor, o que o senhor vai tirar mais desse texto? Porque Elias já chegou no estágio final de sua vida. Elias ali já teve o papel dele, já cumpriu o papel dele. Elias foi para o céu. Depois nós vamos ver o texto, a parte final em que Elias é levado pelo Senhor. Mas eu queria apenas dar uma recapitulada para que você entenda a trajetória desse homem chamado Elias, que para mim foi um dos maiores profetas que a história já pôde ver, e que nós hoje nos espelhamos na vida desse homem, o homem que cuidava de pessoas. A história é rápida, vou ser bem breve para entrar logo no texto de hoje. Lembra como aconteceu? Elias, ele sai de sua terra, e Deus envia Elias para falar com Acabe e com Jezabel, porque o povo tinha profanado, o povo tinha quebrado os altares do Senhor. Acabe tinha se prostrado a Baal. Acabe foi um péssimo rei. Acabe foi um dos piores reis que Israel já pôde ter. E vai Elias até lá com um recado de Deus, um recado duro da parte de Deus, de juízo para a vida de Acabe, para a vida de Jezabel. E vem Elias e fala, e de repente fala o seguinte: olha, não choverá durante 3 anos.
O rei Acabe irado juntamente com Jezabel. Elias é tirado dali rapidamente pelo próprio Deus. Elias é levado para Querite. Lá em Querite, Elias é protegido por Deus. Elias acaba sendo protegido. Deus dá a Elias água fresca. Deus dá a Elias comida saudável, comida fresca. A Bíblia diz isso, que era comida fresca através da boca dos garçons. Quem eram os garçons? Não foram anjos que desceram lá e no primeiro momento, não foram anjos que foram lá falar com ele no primeiro momento, mas foram os corvos. Uma ave de rapina, ela come comida podre, e Deus pega aquela ave e faz aquela ave trazer até Elias uma comida fresca. Elias do lado de um riacho de Querite, ali ele toma água fresca e come comida fresca através da boca dos garçons, os corvos. Depois disso, Deus conduz Elias a Serepta, e lá ele encontra aquela mulher. Lembra daquela mulher, a viúva de Serepta? E lá ela estava procurando gravetos para fazer a sua última refeição, para depois morrer. O texto fala muito claro isso. Ela ia comer a sua última refeição e depois ela iria morrer, porque ela não tinha mais farinha, ela não tinha mais azeite. Diz a palavra de Deus que depois que Elias foi cuidado por Deus, Elias foi enviado para cuidar de alguém. Ou seja, em outras palavras, para você entender melhor, só pode dar aquilo que nós temos. E nós estamos aqui, nós temos sido cuidados por Deus. Por isso que Deus está exigindo de nós que nós passamos a botar em prática aquilo que Jesus foi na terra. Jesus amou a todos, Jesus amou o próximo. Elias então faz isso. Elias vai até a viúva de Serepta, e no decorrer da história, quando Elias se depara com aquela situação, diz a palavra de Deus que Elias multiplica a farinha, Elias multiplica o azeite, e então Elias promove o primeiro cuidado, o cuidado do alimento daquela mulher. Tempos depois, o filho daquela mulher morre, e Elias vem também promove um outro momento de cuidado, quando ele faz com que o filho daquela mulher volta à vida. Depois que Elias coloca em prática o cuidado com a viúva, ele estava ali junto com a viúva, Deus manda Elias se apresentar a Acabe. Lembra aquele momento em que ele se encontra com Obadias? E Obadias, cheio de medo, temeroso, era homem de Deus Obadias, mas ele era meio medroso, né? Ele ajudou, ele botou os profetas nas cavernas, ele guardou os profetas, mas era medroso diante de algumas situações. E quando Elias se depara com Obadias, Elias olha para Obadias sem medo e fala: Obadias, olha só, vai avisar o rei, vai avisar Acabe, diz ao teu senhor que Elias está aqui. Em outras palavras, olha, eu não tenho medo de Acabe, porque Deus está comigo. Elias se encontra com Acabe, Elias confronta Acabe, e Acabe, ao invés de assumir o seu erro, porque naquele momento em que Elias confronta Acabe, Elias está fazendo exatamente isso, ele está cuidando de Acabe, tentando mudar a história de Acabe. Elias confronta. E quando Elias confronta, Acabe, ao invés de olhar para dentro de si, ao invés de se olhar no espelho, fala assim: verdadeiramente eu tenho sido um péssimo rei. Verdadeiramente o povo está às mínguas por minha causa. Verdadeiramente a seca aconteceu porque eu me prostrei a Jezabel, porque eu estou fazendo exatamente o que ela quer e tenho deixado o povo se corromper. Não, muito pelo contrário. Ele olha para Elias e diz o seguinte para Elias: Elias, você é um perturbador de Israel. Ou seja, colocando no ombro do outro o seu fracasso, né? E nós falamos sobre isso também. Tempos atrás nós falamos sobre essa questão de colocar nas costas do outro o nosso fracasso espiritual, o nosso fracasso diante de Deus. Depois de Elias ter cuidado de Acabe, depois de Elias ter falado com Acabe, Deus agora manda Elias tratar do povo. Aquele momento que você lembra que Elias se depara, promove, né? Elias promove um momento com o povo, Elias promove um momento com os profetas de Baal, Elias começa a confrontar os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e Elias começa a falar: vamos fazer o seguinte, vocês são bons, o Deus de vocês é bom, ok, povo, vamos nos render ao Senhor, ou a gente adora a Deus, ou a gente adora a Baal. E o povo ficou quieto, diz o texto que o povo ficou calado. Então Elias promove um racha, Elias promove uma disputa entre profetas, só que eram 450 contra 1. E Elias começa a falar: olha, vamos fazer o seguinte, vem vocês aí 450 profetas de Baal, e começa a aclamar o Deus com D minúsculo de vocês. Se o Deus de vocês consumir esse altar aqui que eu fiz, se ele fizer isso, o Deus de vocês é que manda. Mas quando eu começar a clamar, se o meu Deus destruir ou tomar esse altar que nós fizemos aqui, o nosso Deus vive. E o povo disse amém.
No decorrer da história, você já sabe o que aconteceu. Elias começou a caçoar. Caçoar é uma palavra antiga, né? Caçoar. Meu pai falava assim, zoar. Elias começou a zoar o povo, os 450 profetas de Baal. E aí, será que o Deus de vocês está dormindo? De repente, gente, vá lá, alguém manda um zap para ele, alguém liga para ele, porque ele deve estar dormindo, ou senão ele deve estar cansado, ou trabalhou muito, né? De repente fez muita coisa, e deve estar cansado. Elias era abusado. Deus não mandou Elias fazer isso, só que Elias era abusado, Elias fez. E nada. Diz a palavra que os profetas de Baal se rasgaram. Eles fizeram as danças deles, clamando, chamando a existência, a presença de Baal, para que Baal fizesse alguma coisa. Baal não fez nada. Diz o texto que quando Elias clama, quando Elias fala, o fogo do céu desce naquele lugar e lambe o altar, e lambe tudo que Elias fez, e o povo disse, só o Senhor é Deus. Só que depois de tudo isso, depois desse momento, Deus percebe que dentro do coração de Elias, eu estou fazendo tudo isso, eu estou narrando para você entender rápido, porque hoje a gente encerra não a série de mensagens, mas encerra sobre o pano de fundo de Elias, ok? E de repente Deus percebe, através da fala de Elias, Deus percebe que tem uma certa altivez no coração de Elias, e Deus endurece o coração de Jezabel. E Jezabel manda um recado para Elias. Olha só que abusada. Depois de Elias ter matado 450 profetas de Baal, depois de ter matado também os profetas de Aserá, Jezabel manda um recado para Elias, dizendo o seguinte: Elias, te dou 24 horas para você morrer, e você vai morrer exatamente do jeito que você fez com os meus profetas. Diz a palavra que Elias fica desesperado. Aquele cara, aquele homem acima da média, sabe, que mandou parar de chover e parou, que mandou fogo do céu, pediu, clamou tal, e o fogo do céu desceu e tudo mais, o grande profeta, o grande cuidador de pessoas, agora está com medo. Diz a palavra de Deus que por 41 dias ele caminha pelo deserto e chega na caverna, e ali na caverna ele tem um encontro com Deus. Ele entende ali na caverna que quem fez cessar a chuva foi Deus. Ele entende ali na caverna que quem fez parar a chuva e voltar a chover foi Deus. Quem curou aquele menino, ou que trouxe a vida do menino, não foi ele, foi Deus. Quem promoveu a multiplicação da farinha e do azeite, não foi ele, mas foi Deus. Quem ajudou ele a matar os 450 profetas de Baal, não foi a força dele, mas foi o próprio Deus. Depois disso, Elias se apresenta diante de Deus, quando Deus pede para ele sair da caverna, e Deus não se apresenta a ele diante de um terremoto. Deus não se apresenta para ele diante de relâmpago, com relâmpagos, trovões, mas sim através de uma brisa suave. Depois desse momento, Elias vai cuidar de Eliseu. Depois que ele cuidou de Acabe, cuidou do povo, fez o povo voltar à origem, faz o povo voltar ao caminho, e agora Deus manda Elias cuidar do seu sucessor, que foi Eliseu. Deus dá uma ordem: Elias, sai da caverna. Já deu, né? Você já ficou o tempo aí, eu mandei um anjo, agora sim, eu mandei um anjo cuidar de você, esse anjo deu comida, esse anjo te deu bebida, você dormiu, você descansou, Elias, mas agora chega de mimimi, em outras palavras, chega de mimimi, o tempo de caverna já passou, eu sou contigo, então sai da caverna, eu vou me apresentar a você. Você precisa sair dessa caverna, Elias, porque você precisa ungir o rei da Síria, e precisa também ungir o seu sucessor. Elias disse: o que me pedes é difícil, mas se você estiver do meu lado, eu estarei, Senhor, eu farei isso, mas eu vou sair da caverna e vou agir. E diz a palavra de Deus que Elias vai ao encontro de Eliseu, e Eliseu, ele passa a ser como se diz, eu falei semana passada, a palavra fugiu à memória aqui, é como se fosse o discípulo, achei a palavra, foi o discípulo de Elias. Eliseu passou a ser o discípulo de Elias. Eliseu era aquele cara que não sabia igual Elias, que não tinha experiências como Elias, mas Deus mandou ungir a Eliseu como o sucessor de Elias. E diz a palavra de Deus que Elias falou o seguinte para Eliseu: Eliseu, olha só, o que você quer? Aí Eliseu falou: eu quero a unção que está sobre a tua vida. Elias: olha, é difícil isso que você está me pedindo, mas se você permanecer do meu lado, onde quer que eu esteja, e no momento em que Deus me levar,
cairá sobre você aquilo que está sobre a minha vida. E isso aconteceu exatamente assim. E para onde Elias ia, Elias falava para Eliseu: se você quiser ficar, você pode ficar. Eliseu: não, para onde você for, eu vou. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. E diz o texto, aí nós chegamos no texto, né, que aconteceu o grande finale, né, podemos assim dizer, da história de Elias, da permanência de Elias sobre a terra, que está lá em 2 Reis. Vai comigo lá, 2 Reis 2, 9 a 12. Segunda Reis 2, 9 a 12, diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do seu espírito profético, profeta Elias. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado por Deus, terá o que pediu, pelo contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam, olha a história final desse grande cuidador de pessoas. De repente, quando caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como carro de guerra e cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Gente, você já imagina essa visão? Imagina eu e Kleber andando na rua e aparece uma carruagem de fogo, um cavalo de fogo, e pega o Kleber. Pode ser você, Kleber? Eu primeiro. Eu quero ir mesmo, mas não agora, né? E pega o pastor Eli, né? E naquela carruagem de fogo, um cavalo de fogo, num grande redemoinho, e leva, diz o texto que leva Elias. E Eliseu, de uma forma muito apropriada, né? Grata, podemos assim dizer, Eliseu, ele clama pela vida de Elias. Ele fala algo aqui. Ele fala: meu pai, tu que eras como carros de guerra e cavaleiros de Israel. Ele está falando de Elias, isso aqui. Ele não está falando de outra pessoa, ele está falando de Elias aqui. E ele foi arrebatado. E quando nós imaginamos que chegaria ao fim da história de Elias, que foi um final, gente, cá para nós, se fosse uma novela, era um final fantástico, era um final esplêndido, glorioso, podemos assim dizer. Quando a gente pensa que chega ao fim a história de Elias na Bíblia, no Velho Testamento, ele aparece de novo em Lucas 9. Aí você fala: peraí, ele não foi levado? Carruagem de fogo, cavalo de fogo, redemoinho, não pegou, não levou, não separou, e dali em diante não passou a ser Eliseu o profeta? Sim. Mas mais de 3.000 anos depois, não foi no dia seguinte, não foi na semana seguinte, ou um ano depois, mais de 3.000 anos depois, Elias aparece de novo na história do reino de Deus. Olha a importância desse homem, meu irmão. Olha a importância desse cabra chamado Elias, o profeta, que cuidava de pessoas. Adivinha de quem ele veio cuidar dessa vez? Jesus. Não, pastor, como assim? Jesus, como é que é isso aqui? Você lê o texto. Elias veio cuidar de Jesus. Teve um privilégio imenso dado por Deus de vir e de cuidar de Jesus. Está diante de nós um dos textos, meus irmãos, mais difíceis, porque entra em paranoia a nossa cabeça. Um texto complicado de interpretação do Novo Testamento, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Quando você olha para o Velho Testamento e vê a história final de Elias e olha para o Novo Testamento, é complicado você falar sobre Lucas, sobre esse texto que nós acabamos de ler.
Mas antes, deixa eu falar um pouco sobre esse momento de Jesus ali no Monte da Transfiguração. Ele aparece, Elias e Moisés reaparecem no Monte da Transfiguração. E Jesus, ele nesse momento, antes da sua crucificação, antes daquele momento importante para a vida da história do planeta, podemos assim dizer, a história do mundo, né? Jesus, ele se separou. E em vários momentos você vê Jesus separando alguns homens para andar com ele, mas neste momento aqui, 3 homens estavam com ele: Pedro, Tiago e João. João, que foi chamado filho do trovão, mas que agora é chamado de manso, aquele que deitou no peito de Jesus. Foi esse que Jesus chamou para estar com ele naquele momento em que Jesus estava orando, buscando. Pedro, o principal, podemos assim dizer, que foi um dos líderes, uma da liderança muito importante de Jerusalém. Mas Pedro, ele teve algo importante com Jesus, uma experiência importante com Jesus. Pedro andou sobre as águas, mas também Pedro negou ao Senhor. E fala de Tiago, que foi uma figura importante aqui no colegiado apostólico. Jesus pega os seus 3 mais íntimos, 3 mais próximos, e vai ao monte. E às vezes, de repente você não entende o que Jesus foi fazer lá, para ter aquela experiência. De repente você não entende o que Jesus foi fazer naquele lugar. Jesus vai ao Monte da Transfiguração, e muitos teólogos até hoje têm dificuldade de entender ou discernir o que Jesus foi fazer ali. Jesus foi pedir a aprovação de Deus naquilo que ele faria. Olha como Jesus era, mesmo sendo Deus. Ele vai para o monte para orar e para pedir a Deus: olha, Senhor, me dê a tua aprovação, porque eu vou passar pela morte, eu vou passar por algo sobrenatural. E após aquele momento com Deus, aquele momento no Monte da Transfiguração, aquele momento de oração, ele estaria pronto para cumprir o seu chamado e se entregar à morte de cruz. E foi nesse momento, e toda a vida de Cristo, que Jesus tinha tido uma experiência com Deus muito, muito intensa na terra. Na terra, como um homem, aqui ele teve essa experiência com Deus. Só que a Bíblia diz que naquele momento em que Jesus estava ali falando com Deus, uma glória tomou aquele lugar. Uma glória tomou aquele monte, e algo que nós não temos como explicar. Nenhum teólogo consegue explicar o que aconteceu naquele monte da Transfiguração. Diz a palavra de Deus que o rosto de Jesus resplandeceu. Diz a palavra de Deus que o rosto dele brilha. Acontece aquilo que no grego se dá o nome de metamorfos. Uma transformação sobrenatural aconteceu com Jesus. O rosto de Jesus brilhava, resplandecia. A santidade, a glória de Deus estava naquele momento sobre Jesus. A glória de Deus desceu naquele lugar, no corpo humano de Jesus. Não era o Jesus Deus que estava ali, mas era o Jesus humano, com a sua humanidade, e a glória de Deus desceu naquele lugar. Mas a experiência da transfiguração foi algo tão espetacular. A glória de Deus desceu e preencheu todo aquele monte. E depois de ver a glória de Deus descer daquela maneira, a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso, grande eu sou, através de uma voz audível, desceu naquele lugar, falou naquele lugar e declara em alta voz: esse é meu filho. A voz de Deus estava naquele monte. Bom, quando tudo parecia já, poxa, que maravilha, Deus desceu, a voz de Deus foi falada aqui. Para completar essa experiência de Jesus no Monte da Transfiguração, aparece também esses 2 homens. E isso aqui dá um nó na cabeça das pessoas. Não foi fake, foi a presença glorificada de Moisés, a presença glorificada de Elias. Não era o Elias humano mais, não era o Moisés humano que se apresentou naquele momento. Como Elias volta a esse mundo?
onde Elias estava há quase 3.000 anos de história que se passou, ou que se passaram, aonde estava Elias? Elias não foi levado pelo redemoinho? Bom, quando Elias é levado aos céus, ficou claro que Elias não morreu. Amém? Elias não morreu. Elias foi transladado, Elias foi levado ao céu. O seu corpo aqui não é tomado por Deus, não passa pela decomposição que nós vamos passar um dia. Nosso corpo, né, vai voltar ao pó, e ali você vai ter aquele momento horrível, que você já sabe como é que é, não vou falar mais não. Só uma outra pessoa. Deus não poderia trazer Enoque? Ficaria mais fácil para a gente entender, porque Enoque também foi levado, né? Enoque foi levado porque Enoque andava com Deus. Agora preste atenção, porque muitas pessoas confundem esse texto e falam tanta asneira a respeito desse texto. É porque olhando para Moisés, porque Elias, ok, Elias foi levado, Elias não morreu, Elias estava no céu, Elias foi levado pelo Senhor. Agora Moisés, lá em Deuteronômio 34, fala que Moisés morreu. Como é que é isso? Como é que Moisés morre? E de repente, será que foi o Espírito, né, subiu dos mortos e apareceu? Será que... né? Diferentemente da experiência de Elias e Enoque, esses foram levados e arrebatados pelo Senhor. Moisés não, Moisés morre. Mas o livro de Judas vai dizer que o corpo de Moisés é levado por um anjo, mano. Que loucura isso. Isso dá um nó na cabeça, gente. Como é que é isso? Por que o anjo levou o corpo de Moisés? Eu vou te dizer. Quem sabe? Eu vou te dizer, não sei. Não sei. Mas suponho que o anjo levou o corpo de Moisés. E alguns estudiosos até, eu falo isso com base também em alguns estudiosos, tá? Que falam e pensam de que o anjo levou o corpo de Moisés, o maior líder que a história do mundo pôde conhecer, Moisés. A liderança de Moisés, quando sai do Egito, é sobre mais de 1 milhão de pessoas. Mais. Esse homem que conduz mais de 1 milhão de pessoas é tão importante na história de Israel. E de repente Deus olha lá do alto e fala assim: vamos fazer o seguinte, esse povo é muito fraco, esse povo se prostra até diante de bezerro de ouro, será que não vai se prostrar diante do túmulo de Moisés? Faz o seguinte, vai lá anjo, pega Moisés. Será que se Moisés tivesse sido enterrado, será que o povo não ia sair diante do túmulo de Moisés, dizendo: Moisés, Moisés, cura Moisés, me ajuda Moisés? Será que lá não iria virar um lugar de peregrinação? Será que talvez o povo não iria confundir o lugar da terra prometida com o lugar onde Moisés foi enterrado? Loucura. Moisés morreu no Monte Nebo e o corpo permaneceu no Monte Nebo. Israel poderia pensar que a terra prometida seria ali. E vem Deus com a sua forma, meu irmão, de pensar que vai além da nossa. Deus pega e manda um anjo: anjo, vai lá, pega Moisés para mim. Temos ali duas figuras, um que foi arrebatado, Elias, e o outro que foi levado, morreu, mas foi levado por um anjo. Só há uma explicação bíblica para isso aqui. Ambos, olha para mim, ambos estavam vivos no Senhor. Aí vai piorar mais ainda a coisa aqui. Se eles estavam vivos, então 3.000 anos depois,
Se eles estavam vivos, eles já teriam experimentado no Kairos de Deus, no tempo de Deus, a ressurreição. Mas não é? A Bíblia não fala que eles vieram em um corpo glorificado? Então eles experimentaram a ressurreição antes da ressurreição, no tempo do Kairos, ou no tempo de Deus, no Kairos de Deus. Ele que era, Ele que é e Ele que há de vir. O dono do tempo. Tema difícil. Pois para nós, o Cronos, no Cronos humano, no meu Cronos, no meu tempo, a ressurreição é algo que ainda vai acontecer. Quando Cristo vier nas nuvens, né? A trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. Mas aqui o texto dá a entender para mim, é muito claro, que tanto Elias como Moisés já estão no corpo glorificado. Deus é aquele que está no passado, no presente e no futuro. Repita comigo: meu Deus é atemporal. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, Deus é. E quando eu e você, nós temos o passado, presente e talvez futuro, mas Deus, Ele é. Quando Moisés se apresenta, voltando um pouco no tempo, quando Moisés se apresenta a Faraó, ou vai se apresentar a Faraó, e Moisés fala para Deus: Senhor, como é que eu digo lá? O que direi a Faraó para que ele liberte o povo? Deus fala assim: diga para ele que o eu sou. Diga para ele que o eu sou te enviou. O eu sou é a magnitude completa de Deus. O eu sou é a essência completa do Senhor. Eu sou. Depois vem Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a gente não tem muito que pegar. Ah, não, porque eu questiono essa questão. Então discuta com a palavra. Porque ela está dizendo aqui que ambos estavam com o corpo glorificado. Quando Elias e Moisés morrem, eles saem do Cronos e entram no Kairos do Senhor, e a ressurreição acontece para ambos. Isso não tem a ver com reencarnação, tá, gente? Ah, mas então quer dizer que foi reencarnação? Não. Versículo 31, apareceram em glorioso esplendor e falaram sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Não apareceram mais na fragilidade humana, não eram mais seres humanos. Foram reconhecidos como Moisés e Elias, mas não estavam mais subjugados à natureza humana. Apareceram em glória, em glória, em glória. Moisés e Elias apareceram. E por que os dois? Aí que vem o ápice da questão. Por que não foi Eliseu e Isaías, por exemplo? Poderia ser também. Por que Deus escolheu a Elias, ou a Moisés e a Elias e Moisés? Moisés, que representava a lei, os mandamentos. Elias, que representava um dos maiores profetas messiânicos do Velho Testamento. Jesus está no centro, entre o mandamento e a profecia. Essa é a visão desse texto aqui. Que visão, que experiência. A lei dos profetas. Que visão. O maior de todos no centro, entre os dois. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Foi ele o Messias, foi ele o Senhor, e todas as profecias culminavam ou terminavam em Jesus. Maior que Moisés e maior que Elias era o Senhor Jesus. Só que aí, qual era a missão de Moisés e Elias na terra? Qual era a missão? Qual foi a missão de Elias? Qual foi? Eu vou falar de Elias porque é de Elias que a gente tem falado aqui. Que fique claro, volta ao ponto, não foi reencarnação. Lá em Hebreus fala o seguinte: que ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Não há possibilidade de viver a reencarnação. Isso é conversa fiada. O cristianismo, ele condena essa questão. Não é reencarnação. Então aparece Elias e Moisés num glorioso esplendor. E aqui eles falavam sobre a partida de Jesus, que estava para acontecer em Jerusalém.
Tem um historiador chamado William Barclay. Ele diz o seguinte: diz que naquele momento em que eles estavam ali, Elias e Moisés, quando eles estavam ali falando da partida do Senhor, olha que interessante, é possível que Moisés estaria falando para Jesus, irmãos, porque naquele momento Jesus estava em um estado frágil. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele estava como humano naquele momento. Humano. E ali Elias e Moisés foi enviado por Deus para poder impulsionar Jesus, para incentivar Jesus, para falar com Jesus, para dizer: Jesus, olha só, eu tenho uma palavra para você. E esse historiador, William, fala o seguinte, que Moisés de repente pudesse estar falando para Jesus o seguinte: olha Senhor, deixa eu te contar, deixa eu te relembrar a experiência que eu tive. Eu também tive o meu êxodo, eu também tive que sair da minha posição para ir para outra, Jesus. Lembra, Jesus? Talvez Moisés estivesse falando para Jesus: Jesus, lembra das pragas? Lembra o que o poderoso Eu Sou fez na vida do povo de Israel? Esse é contigo, Jesus. Talvez esse Moisés, o Moisés que nós conhecemos, ele pode ter falado para o Senhor: olha, lembra do Mar Vermelho, Jesus? Eu passei junto com o povo, porque só o Senhor é Deus, Jesus. Não que Jesus estava ali, eu não acredito, não é isso não. Jesus estava num estado sabe, numa pressão tremenda sobre a sua cabeça. O pecado do mundo inteiro estava prestes a cair sobre os seus ombros. Quem sabe, esse historiador fala, quem sabe Elias poderia estar falando da experiência com o Senhor. Quem sabe, Jesus, olha, eu também saí da minha posição. Eu estava lá em Tisbé, né? Eu estava lá tranquilo com a minha família, Jesus, e vem Deus, o Eu Sou, e me tirou de Tisbé e mandou confrontar Acabe. De repente Elias fez isso com Jesus, porque eles estavam ali batendo um papo. De repente ele falou: olha Jesus, eu enfrentei a Acabe, eu enfrentei a Jezabel. Olha, Jesus, mas o Senhor foi comigo ali em Querite, e Ele me deu água fresca. E olha o que Ele fez, Jesus. Ele usou os corvos para poder me alimentar. Só o Senhor é Deus, Jesus. Esse historiador, ele fala isso: olha, esses homens foram usados por Deus para poder falar para Jesus, para poder encorajar Jesus. Ou seja, Elias aqui, porque é dele que a gente está falando e terminando hoje, Elias aqui estava cuidando de Jesus. Impressionante a conclusão clara dessa experiência. E quando Deus manda Elias e Moisés, sim, mas falando de Elias, Deus manda ele cuidar daquele que seria o Messias, que morreria no madeiro por amor a você. Veja a importância de Elias. O Elias que cuidou de tanta gente, o Elias que foi cuidado por Deus em Querite, o Elias que cuidou da viúva, o Elias que cuidou de Acabe, o Elias que cuidou do povo, o Elias que cuidou de Eliseu. O Elias agora está cuidando de Jesus. O Elias agora foi enviado pelo próprio Deus para falar com ele: olha, vá lá no meu filho, porque o meu filho está prestes a cumprir o seu chamado. E no momento final de sua caminhada, quando ele estava ali no Getsemane, Getsemane é o lugar onde prensa as azeitonas. Aquela prensa da azeitona é o lugar, é o chamado Getsemane. Naquele lugar, Cristo foi prensado por nós. Naquele lugar, Cristo suou gotas de sangue. Naquele lugar, tal era a pressão que Jesus estava vivenciando naquele momento. E quando ele estava ali no Getsemane, quando ele estava sendo prensado, ele passa pelo momento de maior tristeza na sua alma. E a sua alma está triste até a morte. Jesus passou por momentos tão difíceis, meus irmãos.
ele recebe essa tristeza pelo que ele iria passar. E Elias foi enviado por Deus. Eu fico imaginando Deus falando com Elias e com Moisés. Moisés, cheguei. Fala, Deus. Vem cá, chega pertinho do meu trono. Elias, você viu Elias por aí? Pô, Elias está lá na casa dele. Chama lá Elias lá. Elias, vem. Fala, Deus. Sim, Senhor, meu Senhor, meu rei, soberano, fala comigo. Olha Jesus. Olha o príncipe da paz. Está prestes a passar por esse momento. E vocês precisam ir lá para poder incentivá-lo. Diga para ele sabe, mas diga para ele, renove a ele, fala para ele, olha, nós passamos também por aflições, Jesus, mas no final o Senhor nos glorificou. Mas, irmãos, os nossos pecados, entenda isso. Hoje é noite de Santa Ceia, daqui a pouco a gente vai sentar à mesa, daqui a 5 minutos. Entenda que os nossos pecados caiu sobre ele. Imagina a angústia de Jesus naquele momento. Imagina a maldade do mundo inteiro caindo sobre ele, a ponto dele falar, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? Como se Deus não suportasse ver o pecado do mundo inteiro sobre ele. O sofrimento de Cristo foi algo inigualável. O sofrimento de Cristo foi algo inigualável. Lá no Getsemane ele sofreu. Lá no Monte da Transfiguração, Elias e Moisés foi enviado por Deus para poder ajudá-lo. E o que Deus colocou em meu coração sobre essa questão é que eu não sei o momento que você está vivenciando hoje. A gente encerra hoje a história desse grande homem chamado Elias. Encerra aqui hoje a história dele. Mas mais do que terminar a história dele, é você olhar para Cristo. Mais do que você olhar para a grande história de Elias, é você olhar para o sofrimento de Cristo, naquele momento em que Cristo estava vivenciando. Mais do que você falar, aplaudir a Elias, caramba, esse cara é tremendo, é você olhar para Cristo, que estava vivenciando um dos piores momentos, que nem Elias, nem Moisés passou pelo que Jesus Cristo passou. Mais do que qualquer outra coisa, é você olhar para Cristo e ser grato a Ele pelo que Ele passou por você, meu querido e amado irmão. Deus usa Elias, o grande cuidador, que privilégio. Deus usa Elias, fala, Elias, vai lá, encoraja. E o que Deus está fazendo aqui hoje é isso, te encorajando, dizendo o seguinte, olha, eu movo céus e terra, mas eu não te deixo sozinho. Essa é a palavra de hoje. Eu movo céus e terra, eu tiro aquele que está lá em cima já com o corpo glorificado, para poder te ajudar, para poder te ajudar e te incentivar a caminhar essa jornada de fé. Hoje não é Elias que está aqui. Hoje não é Moisés que está aqui. Mas quem está aqui dizendo a você é o próprio Jesus de Nazaré, que está te dizendo, eu venci a morte e você pode vencer também. Eu venci o madeiro, assim como Elias fez, assim como Moisés fez, trazendo a memória, eu fiz, olha o que aconteceu com Acabe, com Jezabel, olha só, Deus foi comigo, Deus me alimentou com corvos, Deus me alimentou, Deus mandou o anjo na caverna, Deus me deu alimento, Deus me chamou, Deus me capacitou. Da mesma forma, o próprio Senhor Jesus está te dizendo nessa noite, agora não é mais Moisés, agora não é mais Elias, poderia ser qualquer outro profeta top da Bíblia, mas quem fala com você nesta noite é o próprio príncipe da paz. Quem fala com você hoje é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Aí Ele te diz, olha só, mesmo que você chore, mesmo que você
se encontre em tempestades. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vem para você e fala assim: ó, fica tranquilo. Mas Jesus, o vento está forte, Jesus está complicado, Jesus. Ei, calma. Tá calminho agora, tá? Agora tô. Calma. Mas Senhor, bota o dedo na tua... Eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Em outras palavras, o que são as lutas? Em outras palavras, o que são as muralhas? Em outras palavras, o que é a tua angústia? Com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem. Diga, vai muito bem. Vai. Mesmo no Getsemane, em Cristo no meu barco, tudo vai muito bem. Passa o tempo. O Getsemane vai passar. Então diga, passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. De repente você pode dizer: mas eu queria Elias. Meu Deus, né? Não, mas eu prefiro. Imagina Elias, olha, eu no meu quarto orando, e de repente aparece Elias, irmão. Eita glória! O que é Elias diante do Salvador? Não, eu preferia Moisés. Não é qualquer um que faz o mar se abrir, não. Imagina se Moisés aparecesse, eu ia falar: Moisés, fala para mim qual é o segredo para abrir o mar vermelho. Gente, Moisés foi usado por Deus. O dono da autoridade é o grande eu sou. Entende? Quando você está lá no teu quarto, por isso que o Senhor fala: meu filho, para de graça, para de mimimi, vai, entra dentro do teu quarto, fecha a sua porta, entra em secreto, fala em secreto, porque em secreto eu falo contigo. Você entendeu? O Deus que nós servimos não é um Deus que está no seu trono de glória. problema é de vocês, eu estou aqui no meu trono, eu já fiz tudo, eu já criei tudo, criei a humanidade, dei tudo para vocês, e agora vocês querem mais o quê? Não. O Deus que eu sirvo é o Deus que está no seu trono de glória. Jesus está à destra, à direita dele, cheio de autoridade. E sabe quem está aqui neste momento? Conta para todo mundo: o Espírito Santo. Está aí. Ele está aí, está do teu lado. Ele está aí, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu não vou vir, tá, Eli? Eu não vou vir. Eli, eu sou o Todo-Poderoso, eu até poderia ir. Mas para que eu vou tomar o lugar do Espírito Santo? Ele é o meu Espírito e Ele está aí. E Ele fala. E Ele incentiva. Vai. Mais uma légua. Vai. Toma um tapa na cara. Eu vou dar. Não faz isso não. Para. Não, assim não. Vai assim. Olha. Lembra o que aconteceu com Jesus. Lembra o que aconteceu com Moisés. Ele te faz lembrar daqueles que passaram, mas principalmente de Jesus. O que você veio fazer aqui hoje? Você poderia fazer tantas coisas, gente. O que você veio fazer aqui? Sabe o que você veio fazer aqui? Porque você precisa da presença do Espírito Santo no seu Getsemane.
Você pode estar vivendo o teu pior momento e este é o lugar certo. Quando eu falo este é o lugar, não estou falando a denominação, não falo a igreja cristã de Nova Vida, eu falo a casa de Deus, seja ela aqui, Assembleia Batista, Presbiteriana, sei lá onde for, não importa, é a casa de Deus, professa a verdade, Deus está nela. Este é o lugar aonde você tem que estar. Elias, o grande cuidador de pessoas, tem um rico privilégio de cuidar de Jesus. E Jesus hoje envia o Espírito Santo para nós, para cuidar de nós. Aleluia. Olha para mim. Ele te conhece. Diga para o teu irmão assim, fala, o Espírito Santo te conhece no teu íntimo. Fala para ele. Fala para ele assim, olha, sabe aquelas gotas de lágrima? Fala, sabe aquelas gotas de lágrima que caíram do seu rosto? O Espírito Santo, ele anotou o motivo de todas elas. Em outras palavras, para nós terminarmos e irmos para a Santa Ceia, nós não estamos só. Pode vir a luta que for, a tempestade que for, sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Só que o Espírito Santo de Deus, ele te selou, ele quer te encher, ele quer conduzir a tua vida. Moisés e Elias foi para conversar com Cristo, para dar um incentivo a Cristo. E o Espírito Santo hoje está aqui te dizendo, olha, eu estou aqui para te incentivar, não com palavras, sabe, uma mensagem triunfante, não, mas eu estou aqui para te dizer que mesmo ruim tá bom. Se ligou? Mesmo ruim, comigo, contigo, tá bom. Mesmo doendo, eu vou sarar a tua ferida. Mesmo já em destroços, caiu, pastor, caiu, desabou. Mesmo assim, ele tem o poder. Hoje pela manhã nós falamos isso, né? Com o poder dos seus dedos, ele criou o universo. Com o poder dos seus dedos, ele transforma em entulho. Ele recompõe, ele refaz. Através do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo, ele refaz. É só você chamar o Espírito Santo para perto. O problema é esse, pessoas querem viver uma vida independente do Espírito Santo. Aí não tem jeito. Aí você vai viver o teu Getsemane sozinho. Na verdade não é sozinho não, você vai viver o teu Getsemane com Satanás te perturbando a cabeça. Eu prefiro o Espírito Santo. Quem prefere o Espírito Santo, diga glória a Deus. É isso. Feche seus olhos e fale isso para Ele. Vamos sentar à mesa, mas antes de sentar à mesa eu quero te convidar a orar. Feche seus olhos. Feche os seus olhos e comece a orar, chamando a presença do Espírito Santo para a tua vida. Espírito Santo, diz para mim, Espírito Santo, me diga como fazer, como andar, como proceder no meu Getsemane. Espírito Santo, diga para ele, Espírito Santo, sou tão dependente de ti, eu não quero Moisés, eu não quero Elias, seria bem legal, mas eu já tenho a presença do Senhor na minha vida para sempre, até a consumação dos séculos. Eu dependo de ti, eu preciso de ti. Nos abençoe em o nome de Jesus. Deixa. Kleber, vem cá. Não, filho, vai embora. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui os elementos. O que nos motiva, Deus? O que nos motiva?
que nos motiva é saber que nós não estamos sós. Nós não somos como filhos bastardos, filhos no mundo largado. Não, nós temos um Deus, o Eu Sou, que cuida de nós e nos surpreende a cada dia. Por isso, Senhor, Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha cuidar da gente, que o Senhor venha nos visitar diariamente. As suas misericórdias já nos são dadas. Toda manhã as suas misericórdias se renovam na nossa vida. Mas eu peço ao Senhor, aqueles que entraram aqui nessa noite desanimados, aqueles que entraram aqui nessa noite, Senhor, distraídos pelo mundo, aqueles que entraram aqui, Senhor, entregando os pontos, abandonando o Evangelho, eu peço ao Senhor renovação espiritual, uma energização nova, algo novo para a vida dos seus filhos. Eu abençoo o pão, eu abençoo o cálice, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que orou, receba do pão, receba do cálice do Senhor. Participe, é um marco da igreja, é o melhor momento nosso, é esse momento de sentar à mesa com o nosso Senhor Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, por isso Ele sofreu no Getsemane, Ele sofreu as nossas dores, por isso lá no Monte da Transfiguração, Ele estava ali padecendo, chorando, mal, Ele não estava bem. Ele não estava bem naquele momento. O peso do pecado, o peso do mundo, do pecado do mundo recaiu sobre Ele. E o sangue dele nos libertou. O sangue dele nos transformou. Que momento difícil de Jesus, ao ponto dele dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu poderia dar nomes. Porque Deus amou Paulo, porque Deus amou João, porque Deus amou Maria, porque Deus amou Eli, porque Deus amou Magna, porque Deus amou Fernando, Yuri, porque Deus amou você de tal maneira que deixou Jesus passar por isso. Mas o propósito era maior. O propósito era maior. O fruto disso tudo é você aqui hoje. O fruto disso tudo é você hoje, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Receba do pão. Para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Diga a tua cruz. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós O caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Diga. Você pode declarar isso, que nos traz restauração, declare nada além do sangue de Jesus, que nos faz, declare, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Levante teu cálice, teu pão e declare: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Diga isso. Eu sou livre.
Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Você ficou sentado durante muito tempo. Fica de pé um pouquinho. Levante teu pão. Levante teu pão. Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Consegue visualizar Jesus no Getsemane, na prensa? Consegue imaginar Jesus sofrendo? Consegue imaginar Jesus? Tá, beleza, esquece o Getsemane. Consegue imaginar Jesus carregando madeiro? Consegue? Consegue imaginar Jesus sendo cravado em sua cabeça uma coroa de espinho que penetrou na sua mente, cabeça? Consegue imaginar? Consegue trazer a memória? Consegue trazer a memória chicotadas, e na ponta de cada chicote tinha chumbo que adentrava no seu corpo e rasgava a sua pele? Traz a memória isso, porque através disso que você tem a liberdade hoje para segurar esse pão e para segurar esse cálice. Então levante o teu pão mais alto, estou pão e cálice. Diga: eu sou livre, com toda a tua força. Diga isso para o inferno ouvir. O diabo precisa ouvir a tua voz. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu abençoo a cada pão erguido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos todos numa só vez, em o nome de Jesus. Coma. Agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça. Seja grato, seja grato, seja grato. O seu sangue nos faz alvo mais que a neve, que nos faz brancos. Você crê nisso? Então cante, cante aí. Amigos de Deus, nada além do sangue. Gente, canta um pouquinho mais alto. Que nos faz branco. Vamos lá, bem forte, vai. Que nos faz brancos como a neve. Aceitos Como amigos de Deus. Nada além. Nada além do sangue De Jesus. No que cremos. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Declare: Criador dos céus e da terra. Diga forte. Levante teu cálice.
Do mesmo modo, depois de comer do pão, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha para mim, com o teu cálice erguido, olha para mim. A promessa de Deus é uma aliança inquebrável. Deus não é Deus de quebrar aliança. Eu quebro, Ele não. Isso aqui representa para nós a aliança de Cristo. Você não está sozinho. Vire para o teu vizinho e diga para ele: ei, você não está sozinho. Ei, você não está só. Sabe por que você não está só? Porque Ele vive. Porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Para terminarmos o culto, com toda a tua força, diga mais uma vez: eu sou livre, bem forte. Como um grande coral para Jesus. Declare para Jesus. Eu sou livre, livre, livre. Para sempre eu sou livre. Eu vou herdar o reino dos céus, porque Jesus morreu e Ele ressuscitou. Eu abençoo a cada cálice erguido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que toda a igreja diga amém. Amém. Tomamos todos de uma só vez em nome de Jesus. Aplauda forte, Ele merece, Ele merece, Ele merece. Glória a Deus Pai Criador. Glória a Deus Filho Salvador. Glória a Deus Espírito Santo Santificador. Diga comigo: glória a Deus Pai Criador. Glórias a Deus Filho Salvador. Glória a Deus Espírito Santo Santificador. Aos três em um, e em nome do Cordeiro, nós rendemos o culto a Ele. Aplauda Ele uma vez mais. Louvamos o Teu nome, engrandecemos pela rica oportunidade que tivemos. Começar mais uma semana, praticamente começar um mês, aos Teus pés. Muito obrigado pelos louvores maravilhosos. Espero de todo o meu coração, acho que é o mesmo pensamento dos músicos aqui, que o Senhor tenha gostado do louvor que nós ministramos hoje. Espero de verdade que o Senhor tenha sentido o cheiro agradável de cada membro desta casa. Agora, Deus, leva-nos em paz, dai-nos uma semana abençoada e tranquila. Livra-nos do homem mau, da bala perdida, do atropelamento, do furto, do roubo.
Acampa os seus anjos ao redor, não apenas de nós, mas de todos os nossos familiares. Cuida da gente. Nos dê uma noite abençoada e uma semana abençoada e um mês abençoado para a glória do teu nome. Que toda a igreja diga amém. Faça assim com as suas mãos. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações sempre eternas do Espírito Santo esteja sobre você e a sua casa. É o que eu peço em nome de Jesus. Que todos digam amém. Os diáconos vão se posicionar. Eu estarei indo lá para a porta com a Rose. Você quer uma oração? Vem aqui à frente. Em sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem nesse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus.